tenho quase certeza que eu não te conheço, mas eu tenho certeza de uma coisa sobre você. Algum dia você já se perguntou como um avião voa. Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus Mariotto, estudante de Engenharia Mecânica e seja bem-vindo ao universo da mecânica. Então, bora ver como que funciona isso? Bom, eu vou tentar falar de forma simples, como que ele voa, mas eu já adianto para você, não existe explicação simples. Porque para entender aerodinâmica, você tem que primeiro entender mecânica dos fluidos, o que sinceramente não é nada fácil. É uma das coisas mais complexas que a humanidade já trabalhou. Então, sem mais delongas, bora começar a explicação aqui e eu vou tentar mostrar um exemplo prático de como o ar trabalha na asa do avião. Bom, para dar uma exemplificada aqui na explicação e deixar mais intuitivo para vocês entenderem, eu peguei essa maquetezinha que eu tenho aqui, que é de um B-25 Mitchell, que é um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial americano, se eu não me engano. Bom, primeiramente, vamos entender quais forças estão atuando aqui no avião, porque como já dizia o grande Newton, sem força não tem movimento. Então beleza. Primeiro, a gente tem, lógico, a força-peso atuando aqui para baixo, que vem da própria massa do avião. Do formato do avião, a gente tem a força de sustentação, tanto do perfil das suas asas, quanto da fuselagem do avião, com o formato de charuto. Aqui a gente também tem para frente o empuxo dos motores e para trás o arrasto. Calma que eu vou falar detalhadamente o que é cada força. Então, começando pelo peso. Segundo a lei de Newton, força igual massa vezes aceleração. Ou, se você preferir, peso igual massa vezes gravidade. Simplificadamente, o peso é uma força causada pela gravidade sobre algo que tenha massa, atraindo assim esse objeto em direção à direção que a gravidade aponta. No caso, o centro da Terra. Em segundo, nós temos a força de sustentação. Calma aí que essa daqui é um pouquinho mais complicada para explicar e, sinceramente, não dá para explicar por inteiro. Então eu vou tentar dar uma passada por cima aqui de como a sustentação funciona, já que tem vários fatores no avião que fazem com que exista a sustentação. Mas primeiro eu quero te mostrar uma coisa. Tá vendo essa folha de papel? Se eu segurar ela de lado, ela vai ficar curvada para baixo, não vai? Repara o que vai acontecer se eu soprar por cima da folha, não por baixo, por cima. Vocês separaram que a curvatura da folha, na hora que uma corrente de um fluido, nesse caso o ar, foi passada por cima dela, ela se levantou? A folha estava inclinada, eu soprei aqui em cima, você tinha uma corrente de ar passando por cima dela e ela se levantou. Esse é o chamado princípio de Coanda. A fundamentação teórica dele, quando você tem um fluido passando por uma superfície curva, ele vai causar uma região de baixa pressão. E, em suma, é isso que acontece na asa de um avião. Eu tenho um helicóptero aqui, eu acho que nele vai ficar mais visível o que eu estou querendo dizer. Se você reparar bem nessa pá de hélice, ela tem uma curvatura. Ela é arredondada em cima e côncava embaixo. E o princípio que o helicóptero usa para voar é o mesmo que o do avião. Então a asa de um avião ela tem essa curvatura em cima e ela pode ser tanto plana quanto côncava embaixo. Existem asas de perfil simétrico, que nesse caso são aviões que conseguem voar de ponta cabeça, aviões de manobra, caças. E essa curvatura faz com que o fluido que esteja escorrendo pela asa, no caso o ar, vá causar uma região de baixa pressão. Então se a gente pegar o nosso aviãozinho aqui, você vai ter ar correndo por cima da asa dele, e bem onde o ar está correndo, existe uma curvatura e o ar vai se curvar. Essa curvatura causa uma região de baixa pressão entre a asa e o ar que está passando. E devido à formação de uma região de baixa pressão, a asa vai ser puxada para cima. Simplificadamente, muito simplificadamente, esse é um dos fatores que fazem com que o avião tenha sustentação. Outro fator, o avião não anda reto, ele anda levemente inclinado, alguns graus. O nome disso é ângulo de ataque.
Por quê? Mesma coisa, se eu pegar aquela folha e eu soprar por baixo dela, a folha vai ficar reta, porque ali eu vou ter uma região de alta pressão. E essa alta pressão vai empurrar para cima. Princípio da ação e reação. O avião empurra o ar para baixo, o ar empurra o avião para cima. Esse é o segundo fator que a fuselagem do avião tem, que contribui para sua sustentação. E é por isso que, mesmo sem, às vezes, com um motor desligado ou todos os motores desligados, o avião consegue planar tranquilamente. Agora indo para a terceira força, a força de empuxo. Empuxo nada mais é do que a força gerada pelos motores que vão impulsionar o avião para frente. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal já explicando como funciona o motor a reação, mas basicamente é o seguinte: você tem 2 estágios, o estágio de baixa e o estágio de alta. O estágio de baixa, ele é formado pela fan, que vai admitir o ar, o compressor de baixa e a turbina de baixa. Você tem o outro estágio, o de alta, que é formado pelo compressor de alta, pela câmara de combustão e pela turbina de alta. O baixa e o alta se refere à pressão do ar em cada estágio. Então, no estágio de baixa pressão, o ar está com baixa pressão. No estágio de alta pressão, o ar está com alta pressão. E devido à queima do combustível lá dentro, o ar vai ser expulso com grande velocidade por conta do seu grande aumento de volume e pressão lá dentro. E mais uma vez, a gente tem o princípio da ação e reação funcionando aí. O ar vai ser expulso para trás e o avião vai ser jogado para frente. Por isso o nome motor a reação, porque ele funciona à base da terceira lei de Newton, ação e reação. E por último, nós temos a quarta força, que é o arrasto. O arrasto nada mais é do que o vácuo deixado pelo avião, porque antes ele ocupava um espaço no ar, depois ele se movimentou para frente e esse espaço não está sendo mais ocupado, então o ar vai ter que entrar ali para ocupar esse espaço. E esse ar entrando ali vai formar uma zona de baixa pressão que vai tentar puxar o avião. Isso é o arrasto. Enquanto o empuxo e o arrasto forem nivelados, ou seja, empuxo igual ao arrasto, força de arrasto, o avião não acelera. Se empuxo maior do que o arrasto, o avião acelera. Se o empuxo menor do que o arrasto, o avião desacelera. A mesma coisa serve para a força-peso e para a sustentação. Quando a força-peso é igual à força de sustentação, o avião se mantém na mesma altitude. Quando a força de sustentação é maior que a força-peso, o avião sobe. Quando a força-peso é maior do que a força de sustentação, o avião desce. E muito basicamente de verdade, é assim que o avião funciona. Se você quiser uma explicação mais aprofundada, a gente vai ter que entrar nos méritos de aerodinâmica, cálculo 3 com as integrais de contorno. E, sinceramente, isso daí não é nada divertido, não é nada fácil, por isso a gente deixa o computador fazer. Sério, não existe ninguém que calcule isso na mão, a não ser matemático mesmo e professor de cálculo. Então fechou, galera? Só bora dar uma recapitulada aqui, dar uma resumidinha e deixar o conteúdo, ó, filezinho. O que causa a sustentação no avião é o seguinte: a passagem do ar por cima da asa, que é uma superfície curva, vai causar uma região de baixa pressão em cima da asa, o que vai fazer com que a asa seja puxada para cima. E embaixo da asa do avião vai causar uma região de alta pressão por conta da curvatura também, e vai fazer com que a asa seja empurrada. Na fuselagem do avião, você tem ação e reação atuando, então o avião vai estar empurrando o ar, e o ar vai estar empurrando o avião. Apesar disso também ser um dos motivos em que vai causar arrasto, é um dos fatores que faz o avião ter a sustentação. Eu tava quase me esquecendo aqui. Tem mais um fator que faz o avião voar. E qual é ele? Já tem 4 forças ali atuando no avião. Qual o fator mais pode ter para que o avião voe? É ele ser inscrito no canal e ter deixado o like. Você ainda não fez isso, cara? Por favor, dá essa força aí, dá essa moral. Dá trabalho fazer o vídeo aqui, editar tudo. Agora eu tô dando uma investida aqui e deve estar ficando mais bonito. Então, dá essa moral aí. Tamo junto, galera. Falou!